primeiramente agradeço, né, essa oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre a formação da educação das pessoas com deficiência, principalmente em alusão ao dia da surdo-cegueira, né, na segunda-feira, agora dia 27 de junho. A gente comemora uma data importante, que é uma data de conquistas, de muitas coisas ainda que precisam ser avançar nessa área, mas é algo que já vem sendo feito no Brasil e no mundo. Nem sei se vocês sabem como é que acontece isso, como que as coisas são desenvolvidas nessa área, mas normalmente a pessoa que trabalha com surdo-cegueira, eu particularmente tive a oportunidade de trabalhar durante 5 anos e meio no Instituto Nacional de Educação de Surdos, lá no Rio de Janeiro, no INES, e lá no INES algumas pessoas, né, não é um universo muito grande, mas costuma aparecer alguns alunos que são portadores da surdo-cegueira. E aí é uma situação assim um tanto quanto diferente de se trabalhar, porque você tem o hábito de trabalhar com libras, fazer sinais lá para o surdo, e aí chega alguém que não tem como ver, porque além de surdo é cego. E aí como que você vai trabalhar? Aí você trabalha com... Não sei se ela poderia. Se a Cid fosse uma pessoa... A Cid conhece Libras. Digamos que ela fosse uma pessoa que conhecesse Libras, mas não enxergasse nada. Ela fosse uma surda cega. Na hora de eu cumprimentar ela, se ela fosse só de Libras, eu poderia cumprimentá-la assim. Oi, eu faria assim, tá vendo? Estou fazendo Libras. Para o surdo cego, eu tenho que fazer aqui, dentro da mão. Aí eu pego aqui com a mão, aí eu formo aqui o O, a letra, né? Formo o I, ou eu pego no dedo dele, vou tocando, e aí a pessoa vai entendendo, né? O surdo cego vai entendendo que eu faço libras dentro da mão, ele vai sentindo o contato. Uma outra maneira que eu poderia fazer seria pelo toque. A pessoa vai e toca, ela está me ouvindo falar, ela vai, no que ela toca aqui, ela está vendo a palavra se formar, né? Então o surdo cego trabalha muito com isso, na base do toque. Trabalha no toque que é assim, trabalha no reconhecimento das pessoas. Teria o toque, a parte tátil mesmo, né? Tá bom, Cid. Quando tem um surdo cego, não só o surdo cego, como qualquer tipo de deficiente, a pessoa com deficiência, tem um resquício de algo que ainda se conserva. No caso do surdo cego, às vezes fica um pouco do resquício ou da visão, ou do campo da audição. E aí você trabalha, o educador, a pessoa, a família, tem que trabalhar com o caso que é mais presente naquela pessoa, né? Naquela pessoa com a deficiência. Me lembro que em 2004, eu tive contato com um aluno lá do Instituto Nacional de Educação dos Surdos, que fazia um trabalho diferenciado lá com ele, com a professora Márcia, que cuidava dele, e o menino se chama Thales. E aí a família acompanhava muito, né? Então se fazia um trabalho em caixa de areia, para poder incentivar a parte do contato, né? A parte tátil, né? Fazer o trabalho em caixa de areia, fazer o trabalho com materiais físicos. Sei lá, estou aqui com esse tubo de cola aqui. Mesmo ele não enxergando, mesmo ele não ouvindo o que eu tenho a dizer a ele, eu deixo ele com o tubo de cola aqui em mãos para ele manusear. Então ele pega essa referência, ele tem essa referência. Entendeu? Então, sempre quando você quer trabalhar, passar novos conceitos, você tem que... Uma das possibilidades é você atuar com a parte tátil, que fica muito bem conservada. Eu queria até deixar uma dica, que eu considero ser uma dica super interessante, muito interessante, para as pessoas que se interessam por essa área da educação de pessoas com deficiência. Você não pode ser surdo, tetraplégico. Aliás, foi bom falar nisso porque a minha formação específica é na área de recursos tecnológicos para tetraplégicos. Eu fiz o meu mestrado na área de deficiência motora. Fiz com computação voltada para pessoas com tetraplegia, né, que é paralisado do pescoço para baixo. Mas é interessante dizer que existe um festival nacional de cinema chamado Assim Vivemos. Esse Festival Nacional de Cinema é um festival que aborda as questões das deficiências no Brasil e no mundo. Então existem muitos filmes documentários sobre diversos tipos de deficiência, né? E a gente pouco vê na área de surdo-cegueira, mas tem algumas coisas. Na área de surdo-cegueira também a gente consegue encontrar alguma coisa lá. Porque é muito comum você ver as pessoas trabalhando com foco ou no surdo ou no cego. Dificilmente você vai ver aquele foco ali, mas é interessante, até a título de curiosidade, que a primeira pessoa
que recebeu tratamento diferenciado em educação, isso na área de surdo-cegueira, foi na França no ano de 1700. Então isso é algo que vem sendo trabalhado já há muito tempo, né? Há muito tempo que vem sendo trabalhado. A nossa universidade, eu tenho orgulho disso, a gente tenta fazer um trabalho pioneiro, não só aqui com centros de referências dos direitos humanos, mas em 2013, 2014, nós fizemos aí diversas capacitações e eu ministrei uma capacitação sobre o trabalho docente para pessoas com deficiência visual. Na verdade, foi uma capacitação que era na área de surdez, deficiência visual e a deficiência de um modo geral. E foi um trabalho muito bem recebido, muito bem acolhido, eram para professores e servidores. Eu fiz a capacitação aqui em Chapecó e fiz a capacitação também no campus Erechim. E nos outros campos foram outros colegas. E a gente vê que é um tema, eu parabenizo essa oportunidade de a gente tocar nesse assunto, né? É um tema muito amplo, muito importante e que nós não podemos negligenciar que existem pessoas que precisam de um atendimento diferenciado. E que esse dia 27 de junho seja um dia de reflexão da educação da pessoa especial, do surdo cego, mas também sem esquecer que existem outras deficiências. Outras deficiências como a baixa visão, que é o cego, né? Ele tem um pouquinho, né? Quando nós tivemos alunos aqui, eu tive aluno com baixa visão, o Eric, que fazia pedagogia, depois ali a menina já é, como é que é assim? Mas a Raquel é uma pessoa super esforçada, né? E no caso ela não tem baixa visão, ela é cega totalmente, né? Então ela não tem um resquício, mas ela ouve, graças a Deus ela ouve, né? E a gente sabe que a universidade precisa se preparar, a educação precisa se preparar, a sociedade precisa se preparar para trabalhar com essas pessoas, porque eles não são os deficientes, nós é que somos os deficientes por não saber contemplá-los na medida do possível e incluí-los. E incluir não se trata de dar uma oportunidade e colocar lá para dizer que está incluído. Incluir é muito diferente, é dar cidadania, é deixar aquela pessoa exercer o seu direito de cidadão como qualquer um outro, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que a pior deficiência é aquela deficiência que os olhos físicos não veem, que é a presunção, é a falta de humildade, ou seja, a deficiência da alma, a deficiência do espírito, de você achar que é superior a outra pessoa só porque você enxerga, você ouve, você anda, você fala. Agora é aquela deficiência que está aqui dentro, que você sequer para pensar naquele que é diferente de ti. Então essa é a deficiência que nós temos que tomar muito cuidado, e esse trabalho nosso que tem sido feito na universidade é um trabalho muito bacana. Duas observações muito de ponta. A gente vê que do mesmo modo que tem a acolhida, a gente vê, que eu posso te dizer, como estranheza. Quando você entra numa sala de aula, eu vou falar como professor. Eu como professor, eu entro numa sala de aula. Eu não, porque eu atuo bastante anos, né, com pessoas com deficiência, então isso para mim é bem tranquilo. Mas não é todo mundo que reage bem saber que você tem uma turma de 50 alunos e você tem um que é surdo dentro da tua turma. E aí você já sabe que para aquele aluno você vai ter que falar para ele olhando para ele. Porque às vezes não, certamente ele vai fazer a leitura labial. E o cego também, a mesma coisa. Eu não preciso chegar perto da Raquel ou do Érico, ou de qualquer outra pessoa com deficiência visual e falar alto, falar gritando, isso não vai ajudar em nada. Normalmente a gente vê isso, né? Um cego pede informação, a pessoa vai. E isso para a gente ver o quanto que há de ignorância de nossa parte em relação às deficiências. E falar da surdo-cegueira, ainda que seja de maneira assim, bem superficial, a gente está falando de maneira bem superficial, mas é algo que chama atenção. É algo que a gente vê que tem que ser feito alguma coisa em relação a isso. Aqui nós temos a associação das pessoas com deficiência visual, né, a Devox, né, que é uma associação bem ativa, bem participativa, né, e eu particularmente não tenho esse dado geográfico, dado estatístico, né, se existe surdo-cegueira por aqui. Mas a gente sabe que grandes centros, né, o próprio estado de Santa Catarina, o Brasil, o mundo de um modo geral, né, tem muitas pessoas que são surdo-cegas. Tem até um documentário, que depois eu vou ficar te devendo o nome, mas quem quiser, você mesmo, quem quiser, pode me mandar um e-mail, pode mandar um e-mail lá para carlos.franca.ffs.edu.br, que eu passo um contato de um documentário feito na época da guerra, feito lá na Rússia, se eu não me engano, e que mostra uma escola, na Rússia, uma escola
de educação especial que só atendem alunos surdos com surdo e cegueira. É alguma coisa com borboleta, né? É butterfly alguma coisa. É uma escola especial só para surdo e cegueira. E nesse documentário, que tem, inclusive tem disponível no YouTube, que já está em... São 3 versões, a gente vê como que é duro a rotina, não só do aluno, da pessoa com deficiência, com esse tipo de deficiência, como do próprio educador. Porque você tem que acostumar a pessoa a ter a independência, né? A ter a independência, poder se deslocar, trabalhar muito a questão da audição, do som, já que ele é surdo, cego, mas ele ouve não com nossos ouvidos, não com o aparelho normal, ele ouve a partir das vibrações. Então quando você fala assim, mas como é que eu vou trabalhar a audição se o cara é surdo? Ele ouve com as vibrações. Então você tem que dar aquelas pancadas produzem ruídos, produzem vibrações e eles vão se orientar a partir dessas vibrações. Então isso é um dos meios também. Eles se ajudam, né? Normalmente um surdo cego, tem até nesse documentário aparecem 2 irmãs gêmeas que são surdos cegas, que elas se vestem, elas sabem como elas estão vestidas, não? Uma ajuda a outra, né? Então tem todos que dormem. Quando vão conversar, tem que ser com as mãos dadas, né? Claro, porque faz aquilo que eu mostrei com a Cid aqui, eles fazem uma língua de sinais dentro da mão, então tem que se conversar assim, né? No toque, só que é tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido, tudo bem interessante. Então existe um vasto material. Não perca essa dica que eu falei do festival Assim Vivemos. Esse festival Assim Vivemos, ele acontece já quase uns 10 anos, que é feito por uma pessoa aqui de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, só que ela está no Rio de Janeiro há muito tempo, e chama-se Laura Pozzebon, uma cineasta, doutora em literatura comparada, doutora na área de cinema, né? E que se dedicou à questão das pessoas com deficiência. Então é uma pessoa de muita sensibilidade e tem muito para contribuir, e lá existe um material muito bacana para as pessoas da área de licenciatura, que querem pesquisar ou avançar um pouco mais nisso daí, e que fiquem à vontade. Eu particularmente tive a experiência e a oportunidade de acompanhar, sou amigo do Marcelo Pimentel. Quem não sabe, Marcelo Pimentel é um deficiente visual que deu origem a um software chamado DOSBox, e foi engraçado que ele nasceu com ele não é cego de nascença, ele ficou cego aos 14 anos de idade. Ele teve um negócio chamado predisposição a descolamento de retina. Então os pais se prepararam, sabiam que o garoto poderia ficar cego de uma hora para outra, e aos 14 anos de idade, para vocês terem uma ideia, num mergulho na piscina. Ele mergulhou na piscina, junto com a irmã, deram uma cabeçada, e quando saiu da piscina, o Marcelo Pimentel estava completamente cego. Perdeu a visão. Nessa época ele era aluno do ensino médio, do 2º grau, gostava muito de computação, e todo mundo pensou, nós amigos, a família, agora ele vai desistir da computação. O que um cego vai fazer dentro da computação? A gente pensava na época, né? E aí ele foi para o UFRJ, concorreu no vestibular para vagas com pessoas com deficiência e ficou em primeiro lugar dentro da categoria e foi fazer computação. Fez a ciência da computação. Já no 3º período, tinha uma disciplina, só vou contar essa história, senão eu vou falar muito. Tinha uma disciplina chamada computação gráfica. Você imagina um professor tendo um aluno cego na aula de computação gráfica, que ele tinha que explicar, o cara tinha que olhar parte gráfica e dentro do computador. Então tinha muitos comandos, tinha que verificar aquilo, né? E aí o professor José Antônio Borges, que coincidentemente veio a ser meu orientador do mestrado, um grande amigo, São Antônio Borges, lá do UFRJ, constatou que tinha um aluno diferente na sala, estava sempre de óculos escuros e ficava com outro colega do lado. E aí um dia acabou a aula, ele chegou perto do aluno, se aproximou e falou assim, mas você está entendendo? Você não tira os óculos e tal? Aí ele tirou os óculos. No que ele tirou os óculos, o professor Antônio Borges pôde perceber que o globo ocular fica assim, né? Um tanto quanto diferente. Aí ele disse, você é deficiente visual? Ao Marcelo, não, eu não sou não. Não é deficiente visual? Não, eu sou cego. Que é uma outra coisa que a gente fica muito cheio de dedo, né? O surdo não é deficiente auditivo. Deficiente auditivo não é deficiente auditivo, é surdo. Então a gente não precisa ter dedo e ficar cheio de melindres. Surdo é surdo, cego é cego. Eles não se ofendem por isso. Eles se ofendem sim, de nós acharmos que eles são incapacitados. Isso aí é uma ofensa para ele. Aí quando o Marcelo falou para ele, não, professor, eu sou cego mesmo. Aí o professor Antônio Borges falou assim para ele, qual é a tua maior dificuldade? E pasmem, ele disse, é quando eu chego em casa e eu não consigo
dar sequência no meu trabalho. Eu tenho dúvida, eu não posso perguntar a ninguém sobre a minha dúvida, porque meus pais são pessoas humildes, não têm estudo e não conhecem de computação. Aqui na sala de aula, eu tenho esse colega aqui que me ajuda muito. E em casa, quem é que me ajuda? E aí o professor, que não tinha nenhum envolvimento com a área de deficiência, nenhum envolvimento, passou a ter esse envolvimento, conversou com o rapaz e pegou na época lá o sistema operacional do DOS, né? E criaram um sistema que faz a leitura. Pena que a gente não está com o computador aqui, mas eu dou a dica para quem nos assistir, quem estiver nos ouvindo ou quem vier nos assistir. Procurem um software chamado DOSVox, que é uma coisa muito legal. Quem é da área conhece, quem não é da área vai passar a conhecer. É um software que simplesmente lê tudo que você está digitando. E foi um grande diferencial. Então esse professor Antônio Borges, isso foi em 1995. Com esse projeto, o Marcelo fez o TCC, esse foi o TCC dele, foi eleito, ganhou o prêmio de jovem cientista em 1995. O professor Antônio Borges criou o Núcleo para Educação Especial dentro da UFRJ, que existe até hoje, e está lá, trabalha em diversas áreas, principalmente na área da cegueira e na área da deficiência motora, por isso que eu fiz o mestrado lá com eles também. E, além disso, a universidade ganhou uma pessoa, o mundo ganhou, o Brasil ganhou um pesquisador respeitado em todo o país, quase que a nível, pelo menos da América Latina, com toda certeza, que passou a se dedicar a pesquisar muito na área da deficiência, por causa de um aluno cego. Então, graças à sensibilidade, vou voltar no ponto que eu quero encerrar, graças à sensibilidade de um professor que viu que tinha um aluno cego e não foi indiferente, poderia ter sido indiferente, mas não foi. Ele foi cidadão. Ele foi cidadão e verificou que aquela pessoa se colocou no lugar da pessoa, poderia ter dificuldade. E tinha muita dificuldade. Graças a essa percepção, ele ajudou, mudou a história de vida desse aluno cego e de outros. Depois dele, vários passaram por lá. Passou o Neno Albernaz, que foi meu aluno também na UERJ, uma pessoa que era comum que nem nós, todos nós que estamos aqui. Não estão vendo, mas tem pessoas aqui que estão conosco aqui, né? Claro. E ele teve um problema que ele foi levar, ele era uma pessoa normal e tal, enxergava normalmente, foi levar a garota, a namorada em casa, e para um assalto, o cara lá reagiu, o bandido achou que ele estivesse reagindo, aí houve uma bala, né, um tiro, que pegou de um lado e do outro, e ele perdeu a vista as duas vistas, né? Porque ele ficou cego das duas vistas. E era uma pessoa, entre aspas, normal, que eu costumo dizer, bota o aspas por causa disso, que a pior deficiência, vou repetir, a pior deficiência é aquela que os olhos físicos não conseguem ver, que é a deficiência da alma. Então a gente pôde cuidar bem do Neno lá, ele foi para o UFRJ, terminou o curso dele, tem um aluno cego que fez um mestrado também no UFRJ e conseguiu graças ao trabalho inicial do Marcelo em 1995. Então existem diversos casos, eu tenho muito contato, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe em Campinas o Centro Nacional de Renato Ascher, CNRTA, que cuida só das questões de núcleos no Brasil todo na área de deficiência, trabalha na área de tecnologia, e lá no CNRTA eu tive a honra de conhecer, eu fui a Campinas, fui lá conhecer o trabalho deles, eu fui convidado a conhecer o trabalho deles, eu conheci uma moça lá, sobrenome Molina, que ela estava terminando, na época, né, foi em 2012 que eu fui, ela estava terminando o doutorado dela na área de música. Você imagina uma pessoa deficiente, uma pessoa cega, né? Todo mundo julgar, sei como é que ela vai ler partitura? Tudo dá-se um jeito. E ela estava lá exercendo cidadania, né? Então existem uns trabalhos muito bem feitos que a gente deve publicizar. A gente fala muito das coisas ruins, né? A gente dá muita publicização aí às roubalheiras, tudo que vem acontecendo no nosso país, né? No mundo, e a gente deixa passar as iniciativas tão bacanas como esse dia, dedicado à surdo-cegueira, que seja um dia de reflexão, que seja um dia onde as pessoas possam analisar e entender o que é que está sendo feito, o que é que nós estamos fazendo para o nosso próximo, seja ele com deficiência ou sem deficiência. Qual é o nosso papel? Será que o nosso papel é apenas cuidar daquela nossa parte ali dentro de sala de aula, ou com um colega, ou será que nós temos um compromisso maior com a humanidade, com as pessoas que estão em nossa volta, seja ela do jeito que for. Então é um dia de muita reflexão, né? E que todas as pessoas possam aproveitar e, se quiserem conversar, se quiserem fazer contato, estamos aí à disposição. E agradeço a oportunidade. Sei que eu falei muito, de repente falo muito rápido, meu sotaque é diferente, mas
podem ter certeza que a intenção foi a melhor possível e eu agradeço muito essa oportunidade. Abraço a todos.